Hoje eu queria mostrar uma coisa pra vocês que moldou meu pensamento crítico durante toda a minha juventude. Críticas do Facebook. O ano era 2012, foi mais ou menos a época onde eu experimentei o boom das redes sociais. Era eu e a minha galera postando incessantemente meme no Facebook. Era um momento lindo, assim, era um momento onde tudo tava começando. Uma fase onde o Facebook tava com toda a sua força e que ninguém imaginava que ele um dia viraria um antro de velhos. Que eu não sei bem o que fazem até hoje lá, mas estão lá. E era onde tudo pra mim parecia fácil. Eu tinha tipo meus 10 anos de idade jogando Dragon City. Eu também me lembro de certas vezes eu estar passando pelo feed e surgir, assim, como um pop-up, certas imagens que naquela época eu achava foda, mas hoje eu... Como é que eu posso dizer? Me intriga. Não é surpresa pra ninguém, deve estar no título, eu falei acho que no início do vídeo, que eu tô falando sobre aqueles posts de críticas, aqueles posts que querem criticar alguma coisa, como, sei lá, carecas tirando foto de uma pessoa se afogando, ou de políticos sendo colocados em um caminhão de lixo pra dizer que político não presta. E naquela época eu só conseguia pensar nisso. Não se falava em mais nada no Facebook que não essas críticas sociais. Só que o tempo passou. E daí, assim como todas as minhas opiniões de quando eu era criança, eu fui mudando. E no caso dessas, eu só comecei a achá-las cada vez pior. Então, eu acabei percebendo que os políticos não eram tão ruins assim. Os carecas, eles realmente... Nunca vi um careca ajudar alguém. Nunca vi. O ponto é... Com o tempo, eu só fui percebendo que essas críticas aí que serviam, imagino eu, pra você pensar e refletir sobre a nossa sociedade doente, na verdade só eram ruins, assim, tipo, eram muito ruins. Era tipo assim, ruins. Em uma escala de ruindade, onde a melhor coisa que você pudesse encontrar, pensa em alguma coisa boa, e a pior fosse, tipo, sei lá, a barbicha do Belo, isso estaria mais ou menos aqui, assim, ó. Nesse nível aqui. Assim, não tem como chegar na barbicha do Belo, mas é bem ruim. E como eu vejo graça nisso, eu separei algumas delas aqui que eu achei um tanto bizarras e eu queria abrir meu coração pra compartilhar o meu sentimento. A primeira crítica que eu queria mostrar pra vocês é a de um cara tentando ver alguma coisa através de um muro alto e que pra conseguir ele usa escadas, só que de um jeito errado. Ou seja, a crítica da vez é: tem gente que é burra. Cara, e se tiver alguém aí que pare e pense: porra, a crítica tá certa. A gente não pode ser burro. Eu vou concordar com você. A gente não pode ser burro. Mas não é um conselho que você dá pra alguém assim do nada, né? Tipo, toda a função desse negócio, a princípio, eu achava que era pra você refletir sobre alguma questão, pensar sobre ela e às vezes, sei lá, aplicá-la na sua vida. Mas, na verdade, é só pra você olhar pra isso e se sentir esperto. Porque pela primeira vez na vida, você entendeu o humor da tirinha. Você não foi tipo no Enem e errou. Você entendeu que a mensagem que ele tá querendo passar é pra você não ser burro. Porque na prática mesmo, não tem o que mais tirar disso. Não é como se eu de fato percebesse que eu tava sendo burro e agora eu me toquei. Falei, caralho, todo esse tempo eu tava sendo burro. Só que se você olhar bem pra isso, e eu vou ser o advogado do diabo aqui, tá? Eu vou defender meu comparsa ali da foto. Olha bem pra essas escadas. Elas não têm a altura desse muro. Então eu acho que a melhor maneira de você usar essas escadas é justamente desse jeito aí. E é por isso que eu amo tanto minha geração. Dentre todas as coisas que ela criou, tem duas que eu pessoalmente amo. Me orgulho, assim. Que é a ansiedade e o shitpost com pós-ironia. Eu acho que os dois realmente agregam muito na nossa sociedade. Um por ser uma doença que é comum a todos e, portanto, eu posso verdadeiramente me sentir uma sociedade. E o outro porque eu acho que é realmente um grande feito que a minha geração trouxe pra esse mundo. Eu acho que é meio difícil explicar aqui meu amor com shitpost, mas se eu tentasse, com certeza seria com aquela charge do Cano com o Neymar dos professores. Tipo, tem o Neymar passando a fome e tem a mamata, né? A mamata dos professores comendo o salário do Brasil. Cara, e eu acho isso sensacional, porque depois disso começou a aparecer vários pra mim, e uns nem faziam sentido, como o Brasil sendo sustentado por uma força que na charge são os caminhoneiros, mas que só conseguem parar em pé por causa do Neymar. E tem o Temer também. E é por isso que eu gosto do shitpost, porque pela primeira vez na humanidade,
As pessoas abraçaram o fato de que o mundo não tem sentido. E isso é coisa da minha geração, tá? O mundo não tem sentido. Por que alguém fez essa charge? Eu não sei. E é engraçado. Daí eu vi um cara no Reddit reclamando porque os shitposts estavam acabando com o pensamento reflexivo. Toma, shitpost. Ai, que não sei o que. Toma as noites de WhatsApp. Ai, porque toma boiadeiro com milho peitudo. E é isso, cara. Essa é a beleza da nossa geração. É tipo a nossa arte. O próximo, ele existe desde que eu me conheço por gente. Que é várias pessoinhas não reconhecendo um livro que caiu no chão. Tipo, ai gente, ninguém mais reconhece um livro. Será que é um extraterrestre? E obviamente a crítica aqui é que ninguém dá mais a mínima para livros. Mas, tipo, não me entenda mal. Ler realmente é bom. Então, leia. Leia. E leia sempre. Mas não é simples assim, né? É tipo, não é uma coisa simples assim. Eu não sei se vocês sabem, mas nem todo livro é bom. Eu, por exemplo, eu falo por mim. Eu seria essa pessoa com o pau na mão se esse livro fosse O Dono do Morro Cadeirante e a Fisioterapeuta. Podem me crucificar, mas eu estaria lá. Eu faria parte desse movimento. E outra, você também pode ler pelo celular. Então não é como se fosse uma perda total se você só não lesse pelo livro físico, se você lesse também no celular. Tipo, acontece, as pessoas realmente leem. A gente tem aqui o professor Machado para cortar um toco de madeira, que no caso é uma criança. É assim, era meio óbvio dizer, né? Mais uma vez os professores destruindo a nossa nação. Forças Neymar. Se eu quiser me esforçar para entender essa charge, o que ela quer dizer é que a escola, ela corta a imaginação da criança e poda ela, deixando ela quadradinha. E que no fim das contas a escola não educa, né? Ela só cria você para pensar de uma certa maneira. Eu acho que é essa a interpretação. E se for, ela só tá errada. Ela só tá, tipo assim, muito errada. Isso aqui me tirou um pouco do sério, porque, primeiro, você não faz isso, né? Tipo, você não pega uma questão séria, faz uma crítica sobre ela, isso é como se nada tivesse acontecido. Você quer falar sobre isso? Você fala, mano. Pode falar. Mas não pensa que você vai falar só numa chargezinha. E eu acho que essa é a minha questão toda com essas imagens críticas aí. Porque no fim das contas, elas mostram um problema que ou não é um problema tão sério assim, ou o problema ele é realmente sério, só que a charge não mostra a solução. Então a gente fica tipo... Então a gente fica meio que no limbo, cara. Tipo, que é isso, pô? Por que você tá mostrando, entendeu? Qual que é a solução para uma escola que forma cabeças quadradas? Não educar sua criança? Você quer educá-la em casa? A Tina, não, o cara vem, ele joga a trolha do problema aqui na nossa frente, uma questão que ninguém tava perguntando, e fica por isso mesmo. Pessoal, educar é errado, hein? Antes de pensar em matar. Todo mundo sabe que a escola tem seus problemas. Mas sem ela, a gente fica sobrando com os terraplanistas, com os coach e com as pessoas que fazem esses quadrinhos, né? Que são boas pra gente dar risada, mas que ninguém quer ficar perto. Né? Todo mundo quer Facebook e ninguém quer o necessário. Tá bom, eu vou dar o braço a torcer então e vou tentar ser pela primeira vez aberto a um tipo de interpretação. O que isso significa? O que é o necessário que as pessoas estão ignorando? Tipo, água? As pessoas não estão bebendo água por causa do Facebook, é isso? Porque se for água, você pode ter certeza que os professores estão... Livros salvam vidas. E de novo, tem dessas, onde o celular é o mal encarnado e os livros são do bem. Mas, de novo, as pessoas esquecem que o celular pode realmente salvar vidas. E salvar vidas de uma boa parte de gente. Enquanto que o livro lá pode ser o álbum do Brasileirão da Série C. O extintor que vai apagar o fogo dela e tem um fósforo todo feio, fudido. Eu acho que a lição dessa charge aqui é ninguém quer o que poderia te fazer bem e todo mundo escolhe o que te faz mal. E cara, eu não vou mentir, é meio óbvio, né, que quem fez essa imagem é na verdade o cara que foi trocado pelo extintor. Ou seja, o cara é o fósforo todo fudidão ali. Se eu fosse dar um conselho pra esse cara, o que eu não vou dar, mas se hipoteticamente eu fosse dar um conselho pra esse cara, eu falaria: supera, mano. Às vezes, ela não era a melhor pra você. Ou às vezes também você é só um tanso que não sabe lidar com mulher. Porque esse fósforo é a imagem de um panguão e esse extintor é a imagem de um garanhão. Então, às vezes, é hora de você mudar sua postura, né, meu irmão? Tipo, quem que vai querer ficar com um fósforo desse jeito aí? Tá de sacanagem? Todo ali, ó. Nem postura tem. Todo corcundinho ali. Não pensa nisso também, não?
Não é só ficar parado esperando que vai cair no teu colo, assim, uma pessoa certa pra vocês. Tem que ir lá conquistar. E eu acho que esse extintor daí já sabe disso há muito tempo. E às vezes, o extintor é o melhor pra ela, porque às vezes o fósforo vai usar da vela e ela em menos de 7 dias vai ser só cera, né? Porque eu não sei se você sabe, mas a vela acaba com fogo. Então é bom que o extintor esteja lá pra que ela dure. Então só, ó, bota a mão na consciência aí, cara. Todos temos limites. E esse é o meu. Me desculpa, mas essa é a imagem mais nojenta que eu já vi. É simplesmente feia. Por quê? Tipo, ele tá querendo dizer que são duas pessoas que só se relacionam por dinheiro. E que se um dia ele vier acabar, vai acabar também o amor. É isso que ele tá querendo dizer. Mas sei lá, cara. Tipo, se você começa a olhar pra isso por muito tempo, e você começa a ganhar umas camadas meio estranhas. Tipo, só é um beijo? E se fosse um beijo? Como é que ele funcionaria pra um casal gay se beijando? Seria tipo 2 cartões assim de crédito se batendo? Eu não sei, velho. Eu não sei. Enfim, o que eu quero dizer é que se atentem com essas reflexões fáceis. As coisas não são simples. Não vai ser uma imagem que vai mostrar como as relações sociais funcionam. Elas são complicadas. E mais do que tudo, elas são singulares, né? Cada caso é um caso. E é importante levar isso em conta. E é sobre isso mesmo. Parece que essas imagens elas só querem lacrar antes de trazer qualquer coisa para você pensar. E é por isso que a pós-ironia tá no meu top 3 de melhores invenções da minha geração.